Pronto, agora estamos gravando. Bom, pessoal, boa tarde. Como eu disse, hoje nós estamos iniciando, de fato, com conteúdo. Eu separei esse texto, tá, de dois antropólogos noruegueses, o Eriksen e o Nielsen, chamado História da Antropologia. Tá? Eu separei esse texto para nós fazermos a leitura, para que fosse feita a leitura do capítulo 2, que é um capítulo onde eles dois, o Eriksen e o Nielsen, vão apresentar para a gente, dentro do campo da filosofia, tá, as principais correntes de pensamento que contribuíram para abrir uma fissura, uma brecha que permitiu o surgimento da antropologia como ciência. Tá? Então, eu separei esse livro, primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque ele é um livro introdutório, né, que vai apresentar ali um panorama geral da antropologia clássica, da antropologia, na verdade, das ciências sociais pré-antropologia e depois da antropologia clássica, antropologia contemporânea, antropologia atual. Então, ele é um livro que é introdutório, mas bastante completo. E um segundo motivo que me levou a escolher esse livro é porque ele é um livro que foi produzido por uma cena antropológica, por um grupo de antropólogos que foge um pouco àquele grupo que é o grupo inglês e francês, é o grupo americano e francês, que nós aqui no Brasil estamos ali mais familiarizados. Então, quando a gente pensa que a antropologia do Brasil, ela teve num primeiro momento, uma inspiração francesa, com a vinda da missão francesa, com Claude Lévi-Strauss para a USP, na década de 30, que ajudou a fundar o curso de Ciências Sociais da USP e logo do Brasil, isso se ramifica para o Brasil, especialmente em antropologia. E depois do pós-guerra, a gente teve uma guinada, com o surgimento de novas correntes norte-americanas que nós, aqui no Brasil, na América do Sul, nos apropriamos. Então, quando a gente olha para a nossa antropologia, a gente vê muito que tem uma tradição muito francesa e norte-americana. Então, eu acho que esse livro, por ser de uma antropologia ali, de países que estão ali um pouco fora desse circuito, Noruega, por exemplo. São países escandinavos. A gente ouve falar pouco, há ali um polo produtor de antropologia que a gente não ouve falar muito, ou melhor, que a gente ouve falar muito, Europa, Estados Unidos, esse polo produtor de antropologia mais, digamos assim, escandinavo, chinês, eslavo, russo, que produzem antropologia também de qualidade, e a gente não escuta falar muito. Então, o segundo motivo que me fez escolher esse manual é porque foge desse cenário, São dois antropólogos noruegueses, que trabalham na Universidade de Oslo, Oslo, e o Thomas Eriksen, ele tem se dedicado bastante a trabalhar a história da antropologia e tem uma longa trajetória de trabalho de campo na Austrália. E o Finn Nielsen, também norueguês, ele é bastante interessante, que ele tem toda uma trajetória de estudos com povos eslavos, que são os povos russos, ali dos Balcãs, República Tcheca, que hoje é República Tcheca, aquele antigo bloco de países que faziam parte ali da antiga União Soviética e que depois se desmembraram, teve a Guerra dos Balcãs, teve a Guerra da Bósnia, e aí mudaram de nome, se reconfiguraram geograficamente, então ele tem um trabalho etnográfico bastante sério com esses povos, tá? Que a gente aqui chega pouco no Brasil. Então, eu acho que é um excelente autor para apresentar para vocês e muito atual. Eu trouxe essa linha do tempo, pessoal, desse colega professor da história, esse historiador, o Menezes, para a gente ver ali, mais ou menos, o contexto em que a antropologia começa a se delinear como forma de produção do conhecimento, e ali na segunda metade do século XIX, 1850, ela vai se transformar numa ciência, tá? Então, a gente tem aqui, pessoal, na Idade Contemporânea, tá, alguns acontecimentos, sociohistóricos que influenciaram sobremaneira
na produção de um pensamento social dentro da filosofia e que deu subsídio para que ciências como a antropologia, a sociologia, a ciência política tivessem origem, tá? Surgissem como ciência. Então, primeiro marco, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela vai forçar, né, a filosofia a pensar questões políticas, né, de gestão social de forma mais, digamos assim, sistemática, né? Não que a filosofia não pensasse em questões políticas, né? Tem Platão, tem Aristóteles, né? Mas pensar de uma forma mais conectada com, por exemplo, as questões que dizem respeito à gestão do corpo, à gestão da sociedade. Então, a política ela deixa de ser ali uma dimensão restrita, né, em que os filósofos discutiam, e ela passa a fazer parte do cotidiano. As pessoas estão sendo guilhotinadas nas ruas. Né? A aristocracia perdeu o poder, a burguesia assume o poder. Então, esse movimento, né, que vai culminar na Revolução Francesa, vai trazer ali a política para dentro de casa. Tá? Então, vai começar a se teorizar sobre política, sobre o comportamento humano na esfera política. Tá? Então, a gente tem as invasões napoleônicas também, que vai, né, expandir as fronteiras da Europa, né, da África, para o leste europeu, que é justamente onde estão esses povos eslavos, né, Rússia, etc. A gente tem a segunda revolução industrial, que vai, né, diminuir as fronteiras comunicacionais com o telégrafo, telefone, vai diminuir as fronteiras espaciais com os primeiros meios de transportes aéreos, o barco a vapor, tá? Vamos ter também, né, Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que foi um marco para a Europa. Ela, em termos historiográficos, ela tem ali um impacto muito forte no imaginário europeu. Há historiadores como Modris Eckstein, que é um historiador muito interessante, que ele vai argumentar que a Primeira Guerra Mundial teve um impacto muito mais forte no imaginário europeu. Tanto é que ela é conhecida como a Grande Guerra, né? Você vê nos livros de histórias a Grande Guerra como uma referência à Primeira Guerra Mundial, tá? Crise na Bolsa de Valores, Segunda Guerra Mundial, o movimento da globalização, Guerra Fria. Então, é nessa trama, né, que os historiadores definem como idade contemporânea, né, é uma compilação de todos esses eventos, que surge a antropologia como ciência de dentro do pensamento filosófico. Então, de dentro do pensamento filosófico, esse contexto histórico faz com que a filosofia comece a produzir argumentos que vão desembocar na teoria social, que a gente conhece, especialmente a antropologia. Tá? Eu separei aqui alguns movimentos que são centrais para essa mudança. Tá? O primeiro é o Renascimento. Tá? O Renascimento teve um papel importantíssimo em questionar a gestão, né, social por parte da Igreja. Né? Com o fim do Império Romano, tá? O poder secular, né, que é o poder de gestão que era feito pelos príncipes, pelos aristocratas, pela burguesia em alguma medida, né, do Império Romano, não a burguesia, mas pelos donos de propriedades do Império Romano, que tinham influência política, capital político, esse poder vai começar a se esfacelar, e a Igreja, concentrada no Vaticano e em Constantinopla, vão começar a ganhar mais poder. O cristianismo vai se fundamentar como uma filosofia, um movimento filosófico religioso, e a gestão social, a gestão da vida social vai ser feita pela Igreja. Tá? E aí a gente precisa, primeiro, que tenha um contexto favorável ao questionamento. Né? A gente sabe que ciência ela se faz com base no questionamento. Né? Existem diversas formas de produção do conhecimento, como a gente vai ver hoje. Né? Existe o conhecimento mítico, que é aquele conhecimento produzido a partir da história dos mitos, né?
Existe o conhecimento religioso, que é o conhecimento produzido a partir do dogma, que é uma verdade inquestionável. Existe o conhecimento filosófico, que é o conhecimento que parte da dúvida, né, que é produzido justamente no polo oposto, que é a partir do polo do questionamento. E existe o conhecimento científico, que é conhecimento produzido a partir da experiência sensível do mundo e sua posterior racionalização. Então, o conhecimento científico produz conhecimento apesar da experiência empírica, que é essa experiência da vida no mundo, e da posterior racionalização dessa experiência. Então, para que a gente tenha surgimento de uma ciência social, de uma antropologia, primeiro é preciso que acabe a gestão social religiosa e se tenha uma gestão social feita por pessoas enfim, que vão pensar a gestão de forma técnica, de forma a agregar os valores da diversidade política e cultural existente no mundo. Tá? Então, o Renascimento foi um movimento importante porque ele abriu as portas para o saber científico, tá? Ainda muito ligado à filosofia. Então, eu coloquei aqui uma ruptura, que foi uma ruptura fundamental para abrir as portas do surgimento das ciências naturais, que é o questionamento do paradigma geocêntrico de Cláudio Ptolomeu por Copérnico, quando Copérnico vai apresentar o paradigma heliocêntrico, que é o paradigma de que o Sol é o centro do universo e que a Terra é apenas mais um planeta que gira ao redor do Sol. Ptolomeu dizia o contrário, que a Terra era o centro do universo e todos os outros planetas giravam ao redor da Terra. Então, o primeiro marco foi esse. Nas ciências sociais também tivemos nosso marco, com Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel é dos ícones do Renascimento de Firenze, né, ali onde Florença, na Itália, e Maquiavel ele vai dentro do seu campo intelectual, ele vai questionar a gestão religiosa e escrever um manual chamado O Príncipe, que é um manual técnico de gestão para as pessoas que ocupam cargos, no caso, cargos de gestão. O Príncipe, que eram os gestores dos principados, os gestores do espaço físico-político da época. Tá? Nicolau Maquiavel ele vai fundar a ciência política, a ciência política clássica. Então, Maquiavel ele foi um divisor de águas, pensando as ciências sociais, e um representante do Renascimento. Tá? Inclusive, o adjetivo maquiavélico foi a própria igreja que colocou nele, associou ele à maldade. E ele não era nem mal nem bom. Ele era um gestor, trabalhava na parte técnica da gestão, trabalhando para os príncipes, e resolveu fazer um manual como um príncipe deveria atuar para fazer uma boa gestão. Um outro movimento importantíssimo, tá? Muito caro à antropologia e às ciências sociais, é o iluminismo. Tá? O iluminismo ele teve um papel importante para as ciências sociais, primeiro pelo surgimento de um gênero literário conhecido como exotismo, que é essa literatura, né, da literatura de viagens. Né? Quando a gente tem o descobrimento das Américas, descobrimento num sentido didático, né? A gente sabe que já estava ali e que os europeus invadiram, mas, de todo modo, oficialmente, em termos historiográficos, foi o período do descobrimento da América. Então, quando a gente tem o descobrimento da América, uma série de livros, de cadernos de viagem, de crônicas de viagem, vão surgir como uma possibilidade de pensar esse outro, distante, do além-mar. Tem uma crítica muito boa que o Claude Lévi-Strauss vai fazer nesse livro aqui, Tristes Trópicos, a essa literatura de viagem, que eu sugiro que vocês leiam. É um clássico, Tristes Trópicos, tá? E o Lévi-Strauss vai fazer uma crítica muito interessante a esse movimento conhecido, a esse gênero literário conhecido como exotismo, tá? Um outro movimento que o iluminismo teve, um outro movimento do iluminismo que teve uma importância central para também as ciências sociais foi justamente o que eu disse, que foram essas novas formas de pensar a política no cotidiano. Né? Nós temos Montesquieu, que vai começar, junto com outros intelectuais, a pensar a divisão dos poderes políticos, os limites entre cada um dos poderes políticos, judiciário, executivo, legislativo. Pessoal, se tiver qualquer dúvida, me interrompam. E se a minha voz ou tiver algum problema de conexão, me avisem, tá? Bom, esses dois movimentos,
esses dois movimentos, tá, produzidos pelo iluminismo, contribuíram para um conceito central para a antropologia, tá? Para todas as ciências sociais, mas eu estou tentando puxar para a antropologia, que é o conceito de civilização, ou civilização, tá? Que, enquanto conceito, significa o corpo de regras, tá? O corpo de regras que guiam a vida em sociedade. Então, o conceito de civilização pensado, né, dentro do bojo, né, da intelectualidade francesa do século XVIII é fundamental para a antropologia. Tá? E ele é fundamental porque ele significa justamente isso, o corpo de regras que guiam a vida em sociedade. Então, olha, a vida em sociedade precisa de regras. Essas regras vão variar de cultura para cultura. Então, a gente já percebe ali elementos para pensar a antropologia. Um segundo movimento, um terceiro movimento, os autores falam só do iluminismo e do romantismo, o Erikson e o Nielsen, mas eu gosto de trazer o Renascimento também. Um segundo movimento, que na verdade é um terceiro, né, que é importantíssimo para a antropologia, é o romantismo. Tá? O romantismo foi um movimento que tem ali, né, a gente vê nas nossas aulas de literatura, nomes representativos como Lord Byron, Mary Shelley, entre outros, mas Goethe, tá? O Goethe é importantíssimo, que escreveu Mefisto e escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther, Hegel, né, Friedrich Hegel. O romantismo é um movimento importantíssimo também para a antropologia. Tá? Por quê? Porque o romantismo, ele se interessou pelo estudo da linguagem em suas dimensões étnicas comunitárias, ou seja, pelo estudo das tradições populares. Então, veja, a França e o iluminismo estavam produzindo conceitos universalistas, estavam tentando entender a dimensão humana em sua universalidade. Tá? O romantismo não. O romantismo ele estava olhando para o particular. Ele estava tentando olhar para a própria identidade alemã. Tá? Lembrem-se que a Alemanha, nesse período, né, 1715, 1789, 1800, 1830, 1850, a Alemanha não era Alemanha. A Alemanha veio virar Alemanha em 1870, quando se unifica. Então, a Alemanha era uma coxa de retalhos. Bavária, Baviera, Saxônia, enfim, principados. E havia esse empenho dos intelectuais alemães, o Hegel e o Goethe, Wolfgang Goethe, que não está aqui colocado o nome, mas que eu sugiro que vocês leiam, né, Mefisto e o surgimento e o sofrimento do jovem Werther. Eles vão começar a pensar a identidade alemã a partir de elementos culturais, né, a partir dessa ideia do que é particular do povo alemão. Isso era uma estratégia intelectual para que se construísse um argumento que fosse divulgado aos quatro cantos, que aqueles principados fragmentados que hoje compõem a Alemanha tinham uma unidade comum, cultural e identitária. Tá? Então, a gente tem como marco desse período o idealismo alemão, né, de Friedrich Hegel. Hegel foi um intelectual, filósofo alemão, de quando a Alemanha ainda não era Alemanha, que ele criou essa ideia de idealismo alemão, esse conceito, essa corrente filosófica histórica, para pensar a história, a historiografia, né, a ciência histórica no campo da filosofia. E Hegel ele tinha uma visão de história muito interessante, né, que ele tentava compreender a história humana a partir do mundo das ideias. Platão dividiu o mundo entre o mundo das ideias e o mundo da vida, o mundo material e o mundo, né, da produção intelectual. E Hegel vai pegar essa ideia do mundo das ideias, que é o mundo da produção intelectual, e ele vai argumentar que para compreender a história humana é necessário a gente ir investigar, analisar a produção intelectual humana. Fantástico. Só tem um problema. Isso limita a história à produção de escrita. E a história ela não se limita à produção de escrita, ela é muito anterior à escrita.
Isso depois a gente vai ver que Marx, ele vai vir com materialismo histórico, ele vai dizer, não, Hegel, a gente, para compreender a história humana, a gente não pode olhar só para a produção intelectual, espiritual, a gente tem que olhar para a produção material. Então, Marx vai abrir um leque de possibilidades e vai atualizar a historiografia. Porque no Brasil a gente tem uma limitação ali, que a gente conhece o pensamento marxista só pelo manifesto comunista, só não, mas generaliza em torno daquilo. E Marx tem uma contribuição historiográfica, sociológica, antropológica fantástica. Eu prefiro a historiográfica, mas o Marx tem ali uma contribuição em termos de teoria muito fundamental, principalmente para a historiografia. E qual a principal contribuição do romantismo para a antropologia? O conceito de culto, né, que era um conceito que se referia essencialmente aos valores de um povo, né, seja os valores intelectuais, artísticos, religiosos, ou seja, os elementos da identidade de um povo que permanecem ao longo do tempo. Então, olha, a gente tem intelectuais voltados para entender elementos particulares de um povo, a partir do romantismo alemão, e a gente tem intelectuais dispostos a entender elementos característicos da universalidade humana. O que é que transforma todos nós seres humanos em iguais? Como, né, integrantes de uma mesma espécie. Então, a antropologia, ela começa a ter sua base filosófica ali, no iluminismo e no romantismo, com o conceito de civilização, que é universalista, serve para pensar o ser humano de forma universal, e o conceito de culto, né, que serve para pensar o ser humano na sua dimensão particular, no seu grupo, na sua comunidade. Tá bom? A brecha da filosofia, para a gente começar a pensar o surgimento das ciências sociais são esses dois movimentos. Tá? Tudo bem, Larissa, fique tranquila, ela vai ser gravada. Você pode acompanhar depois, caso sua internet dê problema, tá bom? Então, continuando, pessoal, essas bases filosóficas se abriram com o iluminismo e com o romantismo, somadas, né, aos grandes eventos ocorridos entre a Revolução Francesa, a Primeira Guerra Mundial, Revolução Industrial, crescimento das cidades, a invasão da África, né? Essa brecha filosófica, junto com esses movimentos sociais, vão ser as bases sobre as quais, em cima das quais, a antropologia vai surgir, se fundamentar e surgir como ciência. Tá? E o antropólogo, ele entra em cena como um pesquisador que ele vai ser o responsável por analisar essa dimensão universal do ser humano, entender essa dimensão universal do ser humano, mas, ao mesmo tempo, as particularidades, né? Somos seres humanos, compartilhamos de uma mesma constituição fisiológica, um aparelho reprodutor, um cérebro, né? 2 membros superiores, inferiores, e, ao mesmo tempo, somos diferentes, somos particulares, somos universais e particulares. E o antropólogo surge como esse cientista que vai entender a dimensão universal e particular dos seres humanos nesse contexto social de transformações brutas, transformações efervescentes, né? Foram transformações muito fortes que nós vivemos aí na segunda metade do século XIX para a primeira metade do século XX. É justamente a partir dessas mudanças que surge a antropologia, né? Bom, pessoal, mas o movimento central que vai dizer, olha, a partir daqui não é mais filosofia, a partir daqui é antropologia, ciência social, o movimento central, o marco, existe um conceito na história que se chama marco, que é quando a gente tem uma ruptura entre o passado e o presente. E aquela ruptura vai ser um marco, né, que separa esses dois tempos, um antes e um depois. Então, o marco da separação da antropologia, ou melhor, das ciências sociais da filosofia, surge aqui, com o evolucionismo biológico e social. Então, é aqui que o argumento filosófico vai abrir as portas para o surgimento das ciências sociais, ou seja, de um argumento socioantropológico e político para entender cientificamente o comportamento humano em grupo.
tá? Que é o evolucionismo biológico e social. Então, o evolucionismo ele vai começar ali nos anos 60 do século XIX por influência de Darwin. Darwin ele era como se dizia na época, um naturalista, tá? Que é um mix de biólogo com químico, com geólogo, tá? Com botânico. Então, Darwin, ele era um naturalista e ele causou um marco na produção de conhecimento filosófico e científico, né? Quando ele escreve A Origem das Espécies, né? Em que ele vai falar, né, que as espécies que são mais aptas às mudanças, elas têm uma projeção de se estender, até a sua vida estendida por um maior espaço de tempo na Terra, que tem recursos limitados. Tá? Então, A Origem das Espécies vai começar a construir essa ideia de que, veja, Darwin ele não inventou a teoria da evolução. No fim da sua vida, dialogando com outros intelectuais, ele chegou a esse argumento de que nesse jogo dos mais aptos sobrevivem, acontece um aprimoramento da espécie, uma evolução da espécie. Tá? E isso vai ser um frisson, né? O mundo inteiro vai se debruçar sobre a origem das espécies e Darwin vai virar o grande ícone do pensamento científico moderno. E um filósofo, né, um filósofo voltado para o entendimento das dinâmicas sociais, ele vai traduzir esse argumento de Darwin de que as espécies, né, elas caminham rumo a um aprimoramento, né, fisiológico, à medida que elas se adaptam melhor às transformações. Herbert Spencer, ele vai traduzir isso numa corrente filosófica chamada darwinismo social, que é justamente o argumento de que os seres humanos, né, possuíam elementos comuns, ou seja, uma unidade psíquica e biológica, mas que apesar dessa unidade comum, né, eles encontram-se em estágios de desenvolvimento diferente. Olha, todos nós possuímos unidade fisiológica, mas a Europa, ela está mais desenvolvida em termos tecnológicos e de direito de gestão administrativa, por exemplo, do que o indígena Kwaikilt ali do norte dos Estados Unidos, já ali na fronteira com o Canadá, justamente por causa do desenvolvimento tecnológico. Então, Spencer, alguém comentou no chat, Spencer vai argumentar, olha, tomando como argumento Darwin, é possível a gente pensar o social nos seguintes termos. Os seres humanos são iguais, mas estão em graus, em estágios de desenvolvimento diferente. Tá? E a partir disso, vai se abrir a brecha para o surgimento das ciências sociais, sociologia, antropologia, etc., ciência política, etc. Tá? A partir desse argumento, cada uma a seu modo. Né? Então, essa ideia, né, esse movimento do o darwinismo social, que vai ser a partir dele que vai surgir o evolucionismo, que a gente conhece, que vocês já viram, né? Então, a partir dessa ideia de darwinismo social, vai se comparar, né, as diferentes culturas humanas com o intuito de compreender o grau de evolução social e desenvolvimento social que eles estão. Então, essa é a chave do pensamento antropológico. É comparar as diferenças culturais para entender suas semelhanças, particularidades. Né? Só que aqui, como está no início, né, e está ainda dentro do bojo do darwinismo social, o intuito da comparação termina se voltando para medir o grau de evolução social. Deixa eu ver o que escreveram aqui no chat. Não, ninguém escreveu. Qualquer dúvida é só me interromper, tá? É muita informação. Eu levantei a mão aqui, professor. Fala então, por favor. Eu só queria saber mesmo se esse período que você está falando aí do darwinismo, do início da antropologia, é a partir do imperialismo.
Quem foi que falou? Me disse o nome que eu não estou acompanhando daqui. Otacílio. Otacílio, veja, Otacílio. Aqui é o surgimento de um argumento, né? De um argumento socioantropológico dentro da filosofia. Tá? Então, aqui se começa a ter uma brecha intelectual para se pensar questões que vão se tornar questões antropológicas. Mas isso aqui ainda não é antropologia. Tá? A antropologia, ela vai surgir agora. Tá? Isso precisa ficar claro. O darwinismo social, ele inspira um campo de pensadores da filosofia a pensar em argumentos que hoje são tipicamente sociológicos e antropológicos, tá? Mas que só vão se tornar novos campos de produção de conhecimento alguns anos mais tarde. Por exemplo, Spencer está publicando sobre isso aqui, tá? Ali em 1870, 1860, seguindo, né, as teorias de Darwin. Nesse mesmo momento em que está se produzindo esse argumento do darwinismo social, os gestores públicos, eles estão, na Europa, confabulando, tramando a extensão dos seus impérios para a África. Nesse mesmo momento, um grupo de intelectuais, tá? O Morgan, norte-americano, o Taylor e o Fraser, britânicos, eles estão pensando formas de traduzir esse argumento de Spencer, de que as culturas, os humanos são iguais, mas as culturas estão em diferentes fases de desenvolvimento. Eles estão pensando em traduzir esse argumento para entender objetos de estudos que seriam tipicamente antropológicos. E a partir daí a antropologia vai começar a se consolidar como ciência. E, professor, qual é o momento em que a antropologia começa a se tornar ciência? É aqui, com Morgan, com Lewis Morgan. E aí a gente vai chegar lá. Tá bom, Otacílio? A gente vai chegar lá. Bom, agora que a gente já sabe como foi que dentro da filosofia surgiu uma brecha para se pensar teoria social, aí a gente vai agora entender quem são os dois pais fundadores do pensamento social. Porque a gente tem dois pais fundadores do pensamento social. E a partir deles, as outras ciências sociais vão se desabrochar, né? Que é o Karl Marx e o Lewis Morgan. A partir desse argumento, desse esforço, né, do campo da filosofia em forçar uma brecha para que surgisse um argumento sociológico, antropológico para entender o comportamento humano, nós vamos ter ali dois intelectuais que vão ser considerados os pais fundadores das ciências sociais. É claro que existem vários, mas os de mais peso, segundo Erikson e Nielsen, é Karl Marx e Lewis Morgan. Morgan, pessoal, como vocês devem saber, é conhecido como um dos pais do evolucionismo. E é justamente isso. É a partir de Morgan que o darwinismo social vai se tornar evolucionismo social. E que a antropologia vai ganhar força. Mas ainda não era antropologia, era a ciência do parentesco. Então, Morgan, ele era uma pessoa... Aqui é hora de destruirmos mitos. Tá? Nem todos evolucionismo social não é uma teoria raciológica, que diz que existem raças superiores e inferiores. Não. Isso é eugenia, teorias raciais. O evolucionismo não diz que existem raças superiores e inferiores. Ele diz que existem culturas mais desenvolvidas e culturas menos desenvolvidas. Então, primeiro mito. Segundo mito que a gente vai destruir. Os evolucionistas eram antropólogos de gabinete, não faziam trabalho de campo. Isso é um mito. Os evolucionistas faziam trabalho de campo. Fraser, que virou um best-seller, que é um antropólogo evolucionista, não fez trabalho de gabinete, que virou um best-seller, terminou sendo utilizado para se criar esse mito. Por exemplo, Morgan fazia um assíduo trabalho de campo com os povos norte-americanos. Morgan, ele tinha um compromisso muito sério de tentar documentar e preservar a cultura tradicional norte-americana. Tá? Morgan, ele estava preocupado com a invasão para o oeste dos Estados Unidos, um pedaço de terra
ali no leste, Washington, do Washington até a Flórida, era um pedaço de terra muito pequeno, né? E houve toda uma invasão do oeste, que os Estados Unidos foram pegando as terras do México até chegar no Pacífico. O Morgan foi muito defensor das causas indígenas, era muito preocupado em preservar a cultura indígena, tá, norte-americana. E ele tinha um interesse particular pelos sistemas de parentesco. Tá? Então, olha, a partir disso, ele começou a analisar como os diferentes grupos, as diferentes culturas se analisavam a questão do parentesco. E ele escreveu um livro chamado Sociedade Antiga, onde ele apresenta o cristianismo social, que é a primeira corrente de pensamento antropológica. Aqui na antropologia, ciência, só que ela nasce com o nome ciência do parentesco, utilizando como base teórica o evolucionismo e como base metodológica o método comparativo. Para comparar a diferença cultural. Seres humanos são iguais, mas têm diferenças. Vamos comparar as diferenças e ver quem é mais desenvolvido e quem é menos desenvolvido. E o Morgan, ele é o pai do evolucionismo, e os primeiros teóricos das ciências sociais, aí já não é mais filosofia, é ciência social. Ele tem um método, documenta dados, analisa dados, da importância de Marx e Morgan. Eles estão fazendo essa separação. Spencer, ele começou a separar filosofia de ciência social. Marx e Morgan separam. Olha, isso aqui é filosofia, isso aqui é ciência social. Ciência, eu vou coletar dados empíricos e depois vou racionalizar, ou seja, analisar esses dados empíricos. Tá? Então, a antropologia nasce aqui com esse codinome, ciência do parentesco. Tá? E como é que a antropologia, né, que surge a conceito do parentesco, vai trabalhar? Ela vai trabalhar usando o argumento do evolucionismo, ou seja, de que existem existem diferentes graus de desenvolvimento. E, bom, o Morgan vai dar um argumento aqui na sociedade antiga que vai dividir a evolução cultural em 3 estágios: selvageria, barbárie e civilização. Selvageria era representada pelos povos africanos e aborígenes, África e Austrália. Estavam no grau de selvageria. Barbárie seria, isso segundo o Morgan, tá? Seriam os povos indígenas da América e do continente sul-americano. Eu gosto de falar assim para enfatizar a diferença, né? Essa ideia de América que a gente tem foi produzida pelos Estados Unidos. Quando a gente fala América no estrangeiro, ninguém pensa brasileiro, pensa nos Estados Unidos. Tá? Brasileiro é sul-americano. E o civilizado, o extrato civilizado, que seria o europeu. Eles inventaram, né, no sentido de que Morgan muito provavelmente era um migrante, né, de descendência migrante europeia. Eles inventaram e se colocaram como civilizados. E disseram que a missão deles era civilizar os bárbaros e os selvagens. Bom, então, em termos teóricos, o principal argumento do evolucionismo seria esse, de que existem 3 estágios de evolução: a selvageria, a barbárie e a civilização, e a metodologia utilizada por eles era de que eles iam pegar elementos da cultura material, ou seja, a produção material, produção de barro, produção de ferro, produção de instrumentos de caça, produção material para o grau de evolução cultural que eles estavam. Então, teoricamente, eles argumentavam, olha, existem três níveis de evolução cultural: selvagem, bárbaro e civilizado. E para a gente comparar, né, trabalhar, identificar cada sociedade está selvagem, civilizada, cultural. Como a gente vai comparar? A gente vai pedir ajuda história, vai pedir ajuda e a gente vai pegar todo esse material arqueológico, né, ou os objetos que são produzidos agora na contemporaneidade, os objetos da cultura material, cestaria, máscaras, casas, bolsas, etc. E vamos comparar. Tá? E, bom, isso vai sofrer muitas críticas, como vamos ver. Né?
A principal crítica, já adiantando para vocês, é que havia pouca sistematização na classificação dos dados. Eles comparavam objetos da cultura material de povos de 2, 3, 4 mil anos atrás com objetos da cultura material de grupos contemporâneos, como os Cherokee, Quaker, norte-americanos, que na época estavam muito em evidências na antropologia, tá? Justamente por causa do aí tem um déficit aí de que é difícil a gente comparar e colocar numa mesma escala e argumentar que, né? Você pega a produção material do Império Romano. O Império Romano tinha asfalto. Tem como você dizer que o Império Romano era... Entende um argumento de que o Império Romano estava atrasado. Então era muito difícil comparar, tá? Com base nesses termos. E aí a coisa vai ser aprimorada, vai ser aprimorada, vai ser aprimorada. Bom, segundo Eriksen Nielsen, o segundo cientista social de peso, né, que vai ali ser uma concepção entre filosofia e ciência social propriamente dita, é o Karl Marx, né? Bom, Karl Marx e Morgan são completamente diferentes, nem se conheceram, né? Marx estava lá, era judeu, estava lá na Alemanha quando não era Alemanha, por ser judeu e ter se vinculado ao Partido Comunista e às teses socialistas, ele foi perseguido a todo, terminou falido lá em Londres, sendo financiado por Engels, em situação de penúria, e Morgan estava ali nos Estados Unidos. Marx só começou a ler Morgan no final da vida, e ainda assim faleceu. Foi Engels que trabalhou as anotações que Marx fez sobre Morgan e publicou um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade do Estado. Mas Marx e Morgan, eles não eram, assim, amigos, nem se conheciam. E curioso que eles estavam em perspectivas diferentes, mas semelhantes. Por quê? Por exemplo, Marx, como eu havia dito no começo da aula, ele criou um modelo analítico, científico analítico, para analisar a história humana. Lembra que Hegel, Friedrich Hegel, não é Engels, é Hegel, tá? Friedrich Hegel, do idealismo alemão, lembra que ele argumentou que a história do pensamento humano, a história humana, ela pode ser analisada a partir da produção das faculdades do espírito, ou seja, a partir da produção intelectual. E aí isso tinha uma limitação muito grande. Você reduz a história à escrita. Marx criou uma coisa chamada, um conceito, uma chave analítica, um modelo analítico, é a palavra, um modelo analítico para entender a história da humanidade completamente diferente. Marx inverteu Hegel. Marx disse, não, Hegel, a história humana, ela é a história da produção material. A gente pode ver a história na luta de classes, nos diferentes lutas que envolvem dois grupos opostos querendo tomar o poder dos meios de produção e utilizar os meios de produção para produzir. E isso leva a guerras, à extinção de grupos, ao crescimento de outros grupos, etc. Então, Marx, vejam só, ele não conhecia Morgan, mas ele já estava propondo algo semelhante a Morgan. Ele estava propondo, olha, se a gente analisa a produção material humana, a gente consegue uma explicação sócio-histórica muito mais refinada do que a de Hegel. Então, eles eram diferentes, mas estavam dialogando analiticamente. Por isso que Eriksen e Nielsen colocam os dois juntos, num subcapítulo do capítulo 2. Para quem leu, percebeu isso, né? Então, semelhante a Morgan, Marx ele estava numa perspectiva materialista, materialismo histórico. Tá? Então, numa perspectiva materialista, Marx também estava, em alguma medida, né, tentando entender não a evolução, mas a transformação social, em alguma medida. E o que é que Marx analisava? Marx analisava a transformação ou a evolução dos sistemas econômicos. Então, Marx, semelhante a Morgan, ele usava o materialismo para ver o desenvolvimento de sistemas econômicos. Marx, no Capital, ele vai
argumentando que a história da humanidade é a história da produção material, Marx ele vai olhar como da escravidão se desenvolver como um sistema econômico, escravismo como sistema econômico, se desenvolveu no feudalismo, como o feudalismo enquanto sistema econômico se desenvolveu no capitalismo moderno. Então, vejam, não vão dizer que Marx era evolucionista. Não vão dizer por aí que Morgan era materialista histórico. Não. O que Erikson e Nielsen estão querendo dizer é que esses dois pais, fundadores das ciências sociais, que não se conheceram, eles estavam pensando questões semelhantes. Questões semelhantes. Analisar a cultura a partir da produção material, para Morgan. Analisar o desenvolvimento das sociedades, dos sistemas econômicos a partir da produção material, para Marx. Tá? E curioso que só no final da vida Marx leu Morgan e deixou alguma coisa escrita sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Mas esse livro só foi terminado por Friedrich Engels. Tem Friedrich Hegel e Friedrich Engels, que era o parceiro de Marx. Tá? Bom, a partir daí, a gente vai para mais uma ramificação, que é agora falando de antropologia. A partir daí, Morgan abre as portas para o surgimento da antropologia, Marx abre a porta para o surgimento da economia, da sociologia e da ciência política, e a gente agora foca na antropologia. Tá? Alguma dúvida, pessoal? É muita informação, né? Mas é melhor assim. Se fosse uma aula presencial, a gente abria para o debate, fazia ali debate de cada 15 minutos que eu falasse. Infelizmente, aqui isso não dá. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Por mim, tudo? Até aqui não, professor. Bacana. A internet está funcionando? Tá, né? Pelo visto, tá. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a antropologia, então, surge com Morgan. E aí, no momento em que Morgan começa a teorizar, ciência é assim, né? Eu apresento a minha tese, você apresenta a sua antítese, aí a gente discute pra caramba. O ideal é que a gente continue amigo, e aí depois a gente chega a uma síntese. E é a partir desse movimento de tese, contra-tese, síntese, que a ciência evolui. Eu falo uma coisa, o David questiona, a gente discute, chega a um consenso e o tema avança. É assim que ciência trabalha. Então, bom, Morgan lançou as bases da antropologia, tá? E trouxe o evolucionismo cultural de Spencer para a gente argumentar a diversidade da cultura humana e os diferentes estágios de evolução cultural da diversidade humana. Tá? Enquanto isso, na Alemanha, tá? Um antropólogo, né, um estudioso da cultura humana, chamado Adolf Bastian, tá? Ele publicou um livro chamado O Homem na História. Tá? E a partir do livro, ele começou a lançar uma série de questões antropológicas. Essas questões antropológicas vieram a somar, já no campo de estudo de cultura popular da Alemanha. Lembre-se que o romantismo alemão inaugurou esse campo de estudo da Volkskultur, que é a cultura popular. Tá? E o Bastian, ele começou, claro, já discutindo com Morgan, já utilizando o evolucionismo como perspectiva e já criticando o evolucionismo, ele começou a contribuir com o pensamento antropológico, especialmente nessa dimensão da cultura popular. Bem, ele foi um dos fundadores do Museu de Cultura Popular de Berlim, tá? E ele foi um dos críticos, tá, dos evolucionistas da época. Tá? E, diferente dos evolucionistas, ele não argumentava que as culturas elas estavam em graus diferentes de evolução. Ele dizia assim, não, para começo de conversa, as culturas elas têm uma origem comum, e dessa origem comum vão se ramificando, né? Particularidades, diferenças,
traços culturais permanecem, traços culturais se acabam, né? E Bastian, né, foi um dos fundadores de uma das primeiras correntes críticas do evolucionismo, que foi o difusionismo, que era essa ideia, essa corrente antropológica que vai surgir com o intuito de criticar o evolucionismo e que vai dizer, olha, vamos definir melhor o nosso escopo de teórico e metodológico, né? A gente não pode simplesmente dizer que as culturas estão em graus diferentes, fazendo comparações, muitas vezes, com um trabalho de campo muito pequeno. A gente faz trabalho de campo feito Morgan, num povo indígena, ali, reduzido, do norte dos Estados Unidos, já fronteira com o Canadá. Depois a gente pega mais um monte de dados secundários, relatos de viagens de outros povos, de outros grupos, e vai misturar e argumentar que as culturas estão em diferentes graus de evolução. Não, não é assim. A gente tem que definir melhor, né, geograficamente, quais são os grupos sociais e culturais que nós vamos estudar. Nós temos que partir do princípio que existe uma difusão de elementos culturais, tá? Que as culturas não estão isoladas, para a gente dividir numa escala como se elas estivessem isoladas, bonitinhas, como num retrato, numa moldura. Não, as culturas não estão isoladas, estão trocando. Quando elas estão trocando, há traços culturais, características culturais que permanecem, há outras que sucumbem, que deixam de existir, né? E essa ideia de civilização, ela é relativa. Ela é relativa. Eu posso ser um povo indígena numa selva, estou fazendo um mito, né? Esse mito, esse estereótipo. A gente pode ser um povo indígena numa selva, mas a gente pode ser civilizado dentro daquela paisagem. Se eu, um urbanoide, né, que só foi criado em cidade, que viveu sempre em cidades, é colocado numa selva, eu não vou ser civilizado, eu não vou dominar os códigos, eu não vou saber me locomover. Então, eu sou civilizado nos meus termos, nos termos da minha cultura. Então, essa ideia de civilização é relativa. Você diz que ele não é civilizado, mas ele domina todos os códigos para se inserir bem naquele lugar, para se locomover naquele lugar. Então, ele é civilizado. Tudo bem, não precisa pedir desculpa, Felipe. Obrigado. Infelizmente, é a realidade da gente. A net fica caindo. Mas eu peço que se alguém mais tiver com problema na internet, se minha voz começar a falhar, vocês avisem, porque aí é a minha internet, né? Quando uma só pessoa está tendo dificuldade, é a internet da pessoa. Agora, quando está todo mundo reclamando da internet do professor, é a internet do professor. Então, por favor, me avisem. Não precisa você avisar que a internet caiu, não, para não... Fique tranquilo, tá? Se você voltou, bacana. Então, o difusionismo, ele já começa a trazer novos horizontes. Mas o difusionismo de Bastian ainda era muito comedido, né? Essas questões que eu estou falando, né, dessa crítica assídua a essa ideia de civilização, a essa crítica assídua ao evolucionismo a partir do relativismo cultural, isso é mais a cara de Boas, né? Boas... que foi influenciado pelo difusionismo do Bastian, né, antes de ir para os Estados Unidos, ele já está traduzindo isso em relativismo cultural, né, nessa ideia de que a categoria civilizado, essa ideia de que a civilização ela é relativa e ela é particular e ela diz muito respeito ao contexto em que você está inserido, geográfico principalmente, mas também historiográfico. Tá? Otacílio, quando a antropologia vira ciência nas universidades, de verdade, lembra que Morgan ele estava interessado na ciência do parentesco. Tá? O difusionismo surge como, né, uma alternativa ao evolucionismo cultural, mas ainda
pensando dentro do campo da historiografia. A antropologia, né, como ciência na universidade, olha, fulano é professor de antropologia. A antropologia é a ciência que estuda a cultura e pode ser aplicada para compreender a diversidade cultural. Isso vai surgir com esse rapaz aqui, o Edward Taylor. Edward Taylor, para ficar bem em inglês. Então, ele é um antropólogo que foi inspirado, teve inspiração em Morgan, tá? Mas ele tentou transcender o Morgan. Tá? E por que a antropologia nasce aqui, se institucionaliza aqui, entra na universidade? Primeiro, porque Taylor ele foi o primeiro professor, né, a ocupar uma cátedra de antropologia na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Tá? Segundo, porque Taylor, ele, né, definiu o conceito fundante da antropologia, o conceito-chave da antropologia. E qual é o conceito-chave de antropologia? O conceito de cultura. Esse movimento que vai da saída da filosofia e no surgimento das ciências, ele é um movimento que tem como característica, né, a busca por conceitos chaves, conceitos fundantes. Então, a gente vê a sociologia. Qual é o conceito fundante da sociologia? Social. Sociologia, né, vai analisar o comportamento humano em sociedade, na dimensão social. O comportamento humano ele é analisado por as ciências humanas de modo geral. Mas cada uma vai analisar de um modo, a partir dos seus conceitos fundantes. Então, o conceito fundante de sociologia é o social, vai analisar, né, as associações a partir de sociedades, a vida social. A ciência política é a política. A economia é a produção, os meios de produção. Né? A antropologia é a cultura. Então, Taylor, a antropologia nasce aqui com ciência reconhecida institucionalmente pelas instituições produtoras de conhecimento, as universidades, aqui. Quando Taylor, em 1896, vira professor de uma disciplina de antropologia em Oxford, e quando Taylor define o conceito de cultura como um conceito central para a antropologia. Tá? E aí, bom, o que é que Taylor fez? Taylor pegou o conceito de civilização, que é o conjunto de regras que guiam a vida em sociedade, junto com o conceito de culto, que são todos os elementos comuns de um povo, como crenças, religião, saberes. Juntou os dois conceitos, civilização e culto, e criou o conceito de cultura, né? Que é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e qualquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de um grupo social. Então é aqui que a antropologia define o seu nome enquanto ciência e define o seu conceito-chave, conceito característico da antropologia. Tá? E aí, a partir daqui, os antropólogos vão, né, se interessar pelos grandes esquemas evolutivos unilineares, ou seja, que vão argumentar que todas as sociedades, por mais diferentes que sejam culturalmente, elas caminham seguindo uma linha que só tem um sentido, unilinear, ou seja, que leva à civilização. Tá? Vai argumentar que todos os seres humanos são universalistas, em termos fisiológicos, na sua constituição física, mas
tem uma enorme variedade cultural. E é essa variedade cultural que vai ser o foco do interesse dos antropólogos para que eles entendam, nesse momento do evolucionismo, que eles entendam o que é determinadas culturas em relação às outras. Tá? E, por último, o último evolucionista que nós temos é James Frazer. Esse, sim, é um típico antropólogo de gabinete. Ele não fez trabalho de campo. O Taylor e o Morgan fizeram um trabalho de campo. E o Frazer, ele tem um livro muito interessante, e ele contribuiu muito para a antropologia da religião, história das religiões. O Frazer, ele vai se afastar de Morgan e de Taylor, e ele vai dizer, olha, eu quero comparar os diferentes estágios de desenvolvimento cultural, mas eu não vou olhar as formas de produção. Eu vou olhar as evoluções e transformações do mito, da religião e das outras crenças, até elas se tornarem ciência. Ou seja, ao invés de dividir a evolução cultural humana em 3 estágios, como a selvageria, a barbárie e a civilização, Frazer, ele vai dividir a evolução cultural humana em 3 estágios. Um estágio mágico, mítico, seguido de um estágio religioso e, por fim, o estágio científico, que corresponde à civilização. Então, você tem a barbárie, a selvageria, que seria o momento em que a produção do conhecimento era a partir da mágica, dos mitos, né? Depois a gente tem, né, o estágio de barbárie, em que a produção do conhecimento se daria a partir de uma protocélula da religião, que não é o cristianismo, são essas religiões pagãs, né, politeístas, etc. E aí depois, paulatinamente, essas religiões pagãs vão se transformando nessas religiões monoteístas, né, características do cristianismo. E, por fim, saindo desse estágio de barbárie, nós entraríamos na civilização, que é quando a nossa vida é guiada pela produção do conhecimento científico. Então, esses são os evolucionistas que contribuíram para fundar a antropologia como ciência, separando ela da filosofia. Tá? Foi um movimento que todas as ciências fizeram na segunda metade do século XIX, se separar da ciência e construir uma linguagem própria, produção e comunicação do conhecimento. Tá? É importante dizer, pessoal, que esses antropólogos, né, eles encorajavam os seus discípulos a fazerem trabalho de campo. Tá? Por mais que fosse um trabalho de campo que ainda tivesse algumas limitações, né, a gente vai ver que o trabalho de campo na antropologia ele vai ser revolucionado por Malinowski. Por mais que fosse um trabalho de campo que trazia ali algumas limitações, eles aconselhavam os seus discípulos a fazerem trabalho de campo. Né? Então, a gente tem uma expedição muito famosa que ela inaugura a prática de trabalho de campo na antropologia, que é a expedição de Torres, tá? Que é uma expedição que ela teve início ali no final do século XIX, 1898, e ela foi até o Estreito de Torres, ali próximo à Oceania, Nova Guiné, para coletar dados sobre aquela cultura, né? Aquela cultura daqueles povos que ainda eram povos isolados, que eram pequenas ilhas no Pacífico, né? Posteriormente, Malinowski vai voltar a esse lugar para estudar esses povos, voltar no sentido assim, né? Não que ele tenha participado dessa exposição, né? Essa exposição foi anterior a Malinowski, mas ele vai nesse mesmo lugar, tá? Analisar as dinâmicas culturais dos nativos da Nova Guiné, né? E, bom, o trabalho de campo começa com a expedição, um trabalho de campo sistemático, né? Você fazia trabalho de campo, você faz trabalho de campo em outras ciências, né?
Mas eu falo aqui o surgimento do trabalho de campo sistemático, a partir, né, de uma orientação antropológica que estava se especializando na coleta de seus dados. Tá? Bom, depois disso a gente tem, depois do difusionismo, depois do evolucionismo, a gente tem o difusionismo, que é essa perspectiva teórica que vai, né, começar a romper com o evolucionismo, que eu já falei um pouco. Ela foi iniciada por Bastian, tá, nos estudos de cultura popular da Alemanha e no Museu de Cultura Popular de Berlim. Ela foi desenvolvida por Franz Boas, né, com o argumento de que era necessário a gente se voltar para entender as particularidades históricas e geográficas, né, antes de tudo, da gente sair comparando culturas de diferentes partes do mundo, né, com origens diversas. Antes da gente fazer isso, era necessário a gente conhecer as particularidades de forma profunda, tanto as particularidades históricas e geográficas, né. Os difusionistas partiam desse princípio, né, e os difusionistas fizeram uma ruptura gradual com o evolucionismo, né? Por exemplo, eles recorriam ao evolucionismo para reconstruir o passado, mas o passado para os difusionistas não era mais um movimento unilinear, em que todas as culturas estavam caminhando rumo ao progresso e à civilização, né, com um movimento único. Não, os difusionistas disseram, olha, a história ela é uma narrativa fragmentada. Não dá para a gente dizer que, historicamente, todas as culturas estão caminhando para a civilização. Né? Cada cultura ela tem ali encontros, migrações, influências, elas trocam elementos culturais, algumas culturas morrem, outras culturas se transformam, né? Então, os evolucionistas, eles começam a ser criticados, né? E aí a gente já vê ali uma consolidação da antropologia como ciência, né? Ela já está nas universidades, ela já tem uma teoria própria, ela já tem métodos próprios e ela já começa a, né, produzir a possibilitar o surgimento de intelectuais dentro desse campo da antropologia que vão começar a questionar paradigmas, questionar teorias, sugerir novos refinamentos metodológicos. Tá? Então, o difusionismo ele vai contribuir ele vai criticar imensamente o evolucionismo, principalmente com a ideia de que cada cultura ela tem uma particularidade histórica e geográfica que deve ser levada em consideração. Então, só depois que a gente analisar a fundo as particularidades históricas e geográficas é que a gente vai poder isolar semelhanças e comparar, semelhanças e diferenças para comparar. Tá? E, né, quando o difusionismo, na pessoa de Bastian, vai começar a formar a sua primeira geração de alunos, como Boas, né, o difusionismo vai começar a fazer uma crítica mais sistemática ao evolucionismo a partir da ideia de relativismo cultural, que é essa ideia de que cada cultura ela é civilizada nos seus termos. Cada cultura ela é civilizada para agir em termos históricos e geográficos em seus termos. Tá? E, bom, a partir disso, a antropologia ela vai, né, começar a se desenvolver como ciência. Tá? Alguma dúvida, pessoal? É muita informação. Talvez, se vocês quisessem compartilhar alguma dúvida, alguma questão, talvez fosse o momento. Porque agora a gente vai falar das contribuições da Escola Sociológica Francesa e depois de Max Weber, para a antropologia. Tá? E aí termina. Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma curiosidade, alguma dúvida... Posso seguir, pessoal?
Pode, professor. Tá certo, tá? Mas sintam-se à vontade para interromper, tá? Que a gente está no tempo correto. Agora eu sei que é muita informação, tá? Eu não paro de falar, né? Mas é porque, bom, a gente já conversou sobre isso, né? Que o estilo das aulas seriam esse, né? Aulas expositivas, para que a gente pudesse passar todo o conteúdo e aí depois, nas dúvidas, a gente tira as dúvidas, tá? Bom, pessoal, agora a gente começa a entrar, deixa eu dar uma olhadinha hoje. Bruno, veja, o relativismo cultural, né? Você vai ver essa ideia do relativismo em outro campo de produção de conhecimento. Na física teórica mesmo, Einstein utilizou isso quando estava ali discutindo a velocidade e o peso da matéria, né? Falando ali que era da dificuldade de medir o peso e a velocidade, e colocando que tanto esses elementos, peso e velocidade, são relativos a partir da posição que a matéria ocupa, etc. Não vamos entrar nessa seara, né? A gente não é físico. Na antropologia, o relativismo cultural ele é um conceito que ele também provoca uma ruptura teórica e metodológica na antropologia. E a gente deve isso a Boas. Boas ele é um antropólogo que ele influenciou gerações. Inclusive, ele era para estar sendo visto agora. Porque, cronologicamente, Boas, ele tem aulas com Bastian, sai da Europa, vai para os Estados Unidos e começa a produzir antropologia na segunda metade do século XIX. 1850, Boas está produzindo antropologia. Não em 1850, mas nessa fração, né, de 50 anos, que vai de 1850 até 1900. E o Boas, ele é um dos fundadores dessa perspectiva que é o relativismo cultural, né? Quando o Boas ele começa a argumentar sobre isso dentro do difusionismo, ele inclusive já rompe com o difusionismo, porque ele já começa a propor justamente essa ideia, que a ideia de civilização ela é relativa. Ela é relativa em que sentido? Olha, a pessoa pode ser civilizada para atuar em determinado ambiente, mas pode não ser civilizada para atuar em outro ambiente. Então, como a gente pode dizer que todas as culturas estão caminhando para a civilização? A civilização ela não é uma coisa única, estática, sabe, imutável, ela é relativa, ela muda de contexto geográfico para contexto geográfico, ela muda de período histórico para período histórico. Então, é nesse sentido que o relativismo, ele, em termos científicos sérios, ele é utilizado. Agora, a gente pode utilizar o relativismo de forma cínica. Isso me incomoda. O cinismo é uma corrente filosófica que tem origem ali, olha, lá na Grécia, na filosofia greco-romana clássica. E o cinismo, bom, o que o cinismo prega? O nazismo. O nazismo era um regime que foi implementado na Alemanha por um grupo de alemães que tinham um pensamento conservador de direita. Isso é relativo, porque a bandeira tinha a palavra trabalhadores no partido nazista. Então, o nazismo é de esquerda. Então, isso é muito cinismo. Né? Isso é cínico. Isso é cínico. Então, hoje a gente vê o relativismo sendo utilizado de forma cínica. Né? Olha, fulano foi preso porque agrediu a mulher. Crime contra a mulher é inadmissível. Isso é relativo, porque ela pode ter dado algum motivo. Então, percebe como se usar o relativismo de forma cínica, e eu abomino isso. Então, o relativismo, ele utilizado de forma séria, ética, ele contribuiu muito para a ciência, desde a física até a antropologia. Né? Agora, hoje em dia, a gente tem relativizado determinados argumentos já sólidos, determinadas teses, hipóteses já consolidadas, relativizado de forma cínica. E não é assim que a gente utiliza o relativismo cultural, como deboche, como cinismo. Vocês estão me entendendo? Bruno, será que eu estou me fazendo entender ou eu estou viajando? Você está conseguindo compreender o meu argumento? Eu acho que estou compreendendo, professor. Bacana. Qualquer dúvida, Bruno, não hesite em perguntar. Tá? Eu acompanho a explicação do senhor, né?
Me parece que sim, é uma virada ontológica que é feita aí, né, da passagem do evolucionismo para o difusionismo, né, que aí, em Franz Boas, ele vai dizer, olha, não existe uma linha do tempo da evolução, mas sim que cada grupo e cada sociedade vai ter a sua própria forma, não de evoluir, mas a sua própria forma de se desenvolver, tá? Então não tem como fazer parâmetros entre A e B e C. Perfeito, perfeito. Você já está relativizando a ideia de evolução. Você está relativizando, olha, essa ideia de que existe uma evolução única é relativa, porque cada cultura ela segue caminhos diferentes, sabe? Perfeito, continue. Então, mas aí eu gostei dessa explicação do seu, porque até então eu achava que cinismo era apenas uma ofensa para fazer com um colega, mas que é uma corrente filosófica, eu achei massa isso. Mas sim, voltando. Então, como a gente tem pensado hoje, né? A gente tem pensado, sim, que a palavra relativismo, né, ainda que não esteja acompanhada aí do outro nome cultural, ela está em voga hoje em dia. Então, tudo a gente consegue ver como... Então, eu queria ouvir do senhor e estou contemplado nisso, até que ponto houve um desvio de rota conceitual aí. Esse era o meu interesse e eu me sinto contemplado pelo que o senhor falou assim. Por quê? Porque como antropólogo, a gente vai se deparar sempre, né, ou quase sempre, com essa discussão com os leigos. Olha, e para mim isso é relativo, que você está falando é uma explicação do ponto de vista da ciência, infelizmente a gente tem os que negam a ciência, por conta disso, aí isso é relativo porque o meio que você vive é esse, mas o meu acha que é tal. Então os achismos começam a ganhar enfim, começam a ganhar uma forma, né, que acabam sendo meio que protegidos por essa ideia de relativismo. Eu falo isso por conta do meu próprio mundo, né, de colegas e amigos que pensam dessa forma. Então, essa foi a minha dúvida, se esse relativismo ele não teria desviado, e saber do senhor, né, até que ponto esse desvio ele começou a perder o rumo, melhor dizendo. É isso foi a minha pergunta. Perfeito, Bruno. Gostei muito da sua pergunta, muito interessante. E vai justamente ao encontro, ou seja, casa com o que eu estou também argumentando aqui. Hoje em dia eu também percebo que a gente tem, de uma forma não muito ética, algumas pessoas utilizando essa ideia de, mas isso é relativo. Por exemplo, produção de conhecimento religioso é importante. É muito importante a produção de conhecimento religioso. Mas não dá para a gente argumentar o conhecimento religioso com base no que a gente tem produzido do conhecimento científico. Então, o conhecimento religioso é pautado no dogma. Então, é você aceitar aquela verdade e não questionar. Agora, você também não pode sair do campo religioso e querer argumentar o campo científico. Né? Por exemplo, o campo científico, né? Geneticistas, virologistas, né? Biólogos, estão ali, químicos, né, estudando a coisa do coronavírus, formas de controle, tentando encontrar formas de controle. Tá? E aí não dá para a gente questionar o know-how, né, a expertise do saber científico em produzir fármacos, em produzir tecnologias de controle da doença, relativizando. Você não pode, porque eu estou dentro do campo de produção de conhecimento religioso, eu acredito que o coronavírus é mais uma passagem do apocalipse e eu vou ficar em casa, na minha relação, né, próxima com Deus, e vou ficar curado. Esse negócio aí que o pessoal está falando de vacina, de controle da doença, isso é relativo. Quem são eles para dizer que, não, isso aí é a pior coisa do mundo? Quando você vê alguém utilizando o relativismo para desmerecer um trabalho sério de pessoas, né, que estão atuando, por exemplo, no campo da saúde. Então, não tem como a gente relativizar certos tipos de conhecimento. O relativismo ele é uma estratégia que ela surge dentro do campo de produção de conhecimento científica e que ela só serve, né, a razão prática dela é produzir e criticar conhecimento dentro do campo de produção de conhecimento científico. Né? Veja, o relativismo ele é utilizado na física para criticar a fórmula que se calcula a velocidade e o peso da matéria. O relativismo cultural é utilizado na antropologia para criticar um modo como alguns esquemas
de evolução é feito. Quando você começa a vir de outra área de produção do conhecimento, meter o bedelho numa outra área de produção do conhecimento, relativizando o que aquela área de produção do conhecimento faz, isso aí já é muito ruim. É mal. Isso aí não contribui. Isso aí atrapalha, confunde as pessoas, faz com que qualquer pessoa comece a relativizar tudo que já se tem solidamente produzido, e daí para a gente entrar num estágio de anomia social, como diria o Durkheim, ou de caos social, como diz a administração pública moderna, é um passo, né? Mas vamos dar continuidade, porque senão a gente não vai ficar faltando conteúdo para terminar, tá? E a gente pode falar mais sobre isso, porque essa questão do relativismo vai estar muito presente, tá? A partir de agora. Bom, pessoal, aqui a gente tem mais um autor que contribuiu imensamente para a antropologia, tá? E que vocês veem bastante na sociologia, que é o Émile Durkheim, ou Émile Durkheim, tá? A gente vai escutar a pronúncia de diferentes modos. Durkheim e Durkheim. Mas por quê, professor? Porque Émile Durkheim era de uma família judia que nasceu na fronteira da França com a Alemanha. Então, é um sobrenome que não fez, e que, quando do nascimento dele, ele ouvia a pronúncia em alemão, Durkheim, 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 e uma vez que ele vai e adentra ali na França, junto com sua família, e que vai vivendo a cultura francesa, né, de forma mais forte, a pronúncia vai virando Durkheim, Durkheim, Durkheim. Mas daí vocês escolhem uma pronúncia que vocês mais gostam, nenhuma das duas está errada, tá? Então, Durkheim ele é muito importante para a antropologia, tá? Primeiro porque ele contribuiu imensamente na produção de temas antropológicos, tá? E, ao mesmo tempo, na formação de uma geração de antropólogos que a gente pode ver até hoje, né? Que se estende até hoje. Quando a gente traça uma genealogia, por exemplo, meu primeiro orientador na antropologia, professor Atias, ele foi aluno de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss foi discípulo da Escola Sociológica Francesa, né? E discípulo no sentido de que tem uma continuidade entre pensamento. Então, Émile Durkheim, ele é um nome de muito peso e que ele está presente, né? Por mais que alguns gostem ou não gostem dele, em termos teórico-metodológicos, está presente na formação de muitos antropólogos e cientistas sociais, sociólogos brasileiros, tá? E esse é o Émile, tá? A divisão do trabalho social e o suicídio, na verdade, 3. Né? A divisão do trabalho social e o suicídio, que é fundamental para a sociologia. Tá? A divisão do trabalho social contribui muito também para a antropologia. Nesse livro, A Divisão do Trabalho Social, vai falar sobre solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, sociedade simples, sociedade complexa, anomia social. São esses os conceitos que ele traz na divisão do trabalho que a gente pode e usa muito para a antropologia. Tá? E o suicídio é uma obra em que ele vai fazer um compilado de dados estatísticos com uma excelente argumentação sociológica, que é aquela ideia de que o suicídio, ele não só é uma patologia psicológica, neurológica, mas ele é uma patologia também social, né? Ele tem ali também como uma fonte da sua origem, uma dimensão social, tá? Então, a influência de Durkheim sobre a antropologia e a sociologia é enorme, tá? Um outro livro que ele produziu junto com Marcel Mauss, né, que é fundamental, que é importantíssimo para a antropologia, é Formas Primitivas de Classificação. Tá? As Formas Primitivas de Classificação é um livro fantástico, onde ele vai pegar aquele trabalho do Fraser, do James Fraser, e ele vai dizer, olha, o mesmo modo, as mesmas faculdades mentais que nós, sociedades urbanas e industriais, mobilizamos, né, para classificar o mundo, as mesmas formas,
os mesmos processos mentais que nós utilizamos em sociedades científicas, urbanas, industriais para classificar o mundo, é o mesmo modo que as sociedades simples mobilizam para classificar o mundo. Nós recorremos à nossa estrutura social, né? Divisão de classes, divisão do trabalho, divisão dos sexos, dos gêneros. Nós recorremos à nossa estrutura social para classificar o mundo, para classificar a natureza, para colocar ordem no mundo. Do mesmo modo, as sociedades simples, elas recorrem à sua estrutura social, estruturas totêmicas, com frátrias, com clãs. Elas, dentro dessa sua estrutura, elas vão buscar elementos para atribuir significado ao mundo à sua volta, classificar o que é bom, o que é errado, o que é certo, o que não é certo, o que é longe, o que é próximo. Então, não enfim, a gente vai ver isso quando estivermos vendo essa obra, a gente vai ver essa obra, Formas de Classificação Primitiva, tá? Mas o argumento de Durkheim é muito interessante junto com Marcel Mauss, porque vai justamente fazer uma crítica ao evolucionismo, ele vai, né, pegar tudo isso que já vinha sido produzido em termos de atualização do evolucionismo que a gente viu, né, com esses autores, questão do relativismo cultural, etc., e ele vai formular, junto com Marcel Mauss, especialmente o Marcel Mauss, essa argumentação sofisticada. Né? Não existe uma forma de classificar o mundo primitiva e uma forma de classificar o mundo urbano e industrial. Existe uma forma de classificar o mundo. E ambas essas sociedades vão buscar elementos na sua estrutura social, ou seja, nas suas convenções sociais, né, para atribuir significado ao mundo. Né? Então veja que ele já está fugindo desse argumento. Apesar do livro ser As Formas de Classificação Primitiva, ele foge desse argumento de dizer que aquela sociedade ela é uma sociedade, digamos assim, uma sociedade inferior, uma sociedade que ela tem um pensamento infantil, diferente do pensamento científico, que eram as questões que estavam em voga na época. Né? Quando o Durkheim, e junto com Marcel Mauss, escreve esse livro, Formas de Classificação Primitiva, se tinha muito no imaginário popular da Europa que os grupos ditos primitivos ou simples eram infantis, porque pensavam de forma infantil. E Émile Durkheim e Marcel Mauss vão mostrar que não, que eles pensam de forma muito sofisticada, muito complexa, que a relação deles com a natureza é diferente da nossa. A base da nossa forma de classificação, que é o conhecimento científico, é separar os seres humanos da natureza. Então, a ciência moderna, ela tem como base ontológica, né, princípio fundamental, seres humanos estão separados da natureza. E aí, como base epistemológica, uma vez que a gente ontologicamente está separado da natureza, a gente pode estudar a natureza. A gente vai ver ontologia e epistemologia no próximo texto, semana que vem. O pensamento primitivo, entre aspas, as formas de classificações primitivas, elas são complexas, porque elas partem do princípio que os seres humanos e a natureza são um todo integrado. E aí, a forma como ele busca significar esse todo, ou classificar esse todo, é como se cada peça desse todo, cada ser desse todo, ela tivesse uma importância fundamental no funcionamento do todo. Então, veja como é diferente. É um texto interessantíssimo, esse texto. Formas primitivas de classificação, tá? Que nós vamos ver daqui a 15 dias. Então, um ponto importante do Durkheim em relação aos evolucionistas e aos difusionistas é que o Durkheim, ele buscava, né, explicações sincrônicas e não diacrônicas. Né? Nesse sentido, a gente precisa definir o que é sincronia e diacronia. Né? Sincronia é um modelo analítico em que a gente vai estudar os diferentes grupos culturais e sociais, isolando ele da história mais ampla. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar um grupo indígena, numa perspectiva sincrônica, a gente vai se voltar para aquele grupo indígena e tentar entender a história daquele grupo indígena, mas desconectada com a história geral, mais ampla, do processo de colonização que tem transformado todos os grupos humanos no globo terrestre.
Então, é um modelo analítico em que a gente, né, isola um grupo, historicamente, e vai estudar o arranjo daquele grupo e as permanências daquele grupo. Diferente de um modelo diacrônico, que é um modelo diacrônico que vai estudar aquele grupo dentro da história mais ampla da humanidade. Daí os evolucionistas adotarem uma perspectiva diacrônica, porque eles estavam pegando, né, determinados grupos e pensando o grau de evolução deles dentro da história mais ampla da humanidade. A abordagem sincrônica, não. Você retira aquele grupo da história mais ampla e vai ver aquele grupo dentro das suas próprias lógicas. Isso é uma grande crítica que a antropologia clássica sofreu, que vocês vão ver as mudanças críticas nessas abordagens sincrônicas diacrônicas a partir de antropologia 2 e antropologia 3. A gente vai falar bastante sobre isso no texto do Roberto Cardoso de Oliveira da próxima semana. Mas para esse momento eu quero que vocês entendam isso. Durkheim procurava mais explicações sincrônicas, ou seja, pensando aqueles grupos isolados, simples, dentro dos seus próprios limites históricos e geográficos. Tá? Diferente dos evolucionistas e dos difusionistas, que estavam muito interessados, à exceção de Boas, que estavam muito interessados em estudar, né, a evolução dos grupos socioculturais dentro de um escopo histórico geral, maior, a história da humanidade como um todo. Então, a gente vai ver isso na próxima aula, mas vocês saem daqui hoje já sabendo isso. Tá? Durkheim ele tem uma contribuição que vai além dos evolucionistas e dos difusionistas, ou seja, ele vai argumentar que as sociedades são sistemas lógicos racionais integrados, em que todas as partes eram dependentes uma das outras, trabalhavam juntas para manter o todo. É a ideia de que quanto melhor um sistema lógico racional, ou seja, um sistema sociocultural funciona, maior o estado de solidariedade e de harmonia social. Em outras palavras, quanto menos, né, um sistema sociocultural funciona em manter o todo integrado, menor solidariedade e harmonia social e maior anomia social, ou seja, doença social. Então, Durkheim vai argumentar o primeiro ponto. Esse negócio de sociedade civilizado, selvagem, não se aplica. Todas as sociedades, seja uma sociedade simples ou complexa, ela tem uma lógica racional. Ela age seguindo preceitos lógicos racionais dentro daquela cultura. Ela não age como uma criança. Ela age seguindo, olha, eu vou seguir essa trilha porque essa trilha vai me levar a tal lugar de forma mais rápida. Então, independente de ser uma sociedade simples ou complexa, ela segue uma linha de raciocínio lógica. Não é uma coisa desprovida de lógica. A lógica deles é diferente da nossa, mas tem lógica. E segundo, né, a segunda contribuição dele é essa, é em tentar entender como os indivíduos se juntam, criam as instituições sociais, e essas instituições sociais, família, parentesco, religião, etc., vão passar a oferecer um manual de regras para guiar a vida deles em sociedade. E manter a coesão do grupo. Tá? Por fim, uma contribuição fantástica de Durkheim é essa chamada as formas elementares da vida religiosa, tá? Que é quando ele vai desenvolver esse argumento de que a sociedade os indivíduos criam as instituições sociais e as instituições sociais vão criar representações coletivas que vão ser assimiladas pelos indivíduos e que vão funcionar como uma estratégia de manutenção da sociedade, da solidariedade social. Tá? E Durkheim ele teve muita influência para os antropólogos ingleses, como Malinowski e Radcliffe Brown, né?
Durkheim, ele teve uma grande importância, eu já ia esquecendo de falar, mas claro que eu falaria nas próximas aulas. Durkheim, ele teve uma grande importância para a antropologia britânica por causa do conceito de função. E é justamente aqui que a gente pode ver o conceito de função. Para Durkheim, né, as instituições sociais, elas têm uma função. Qual seria essa função? Manter o bom funcionamento da sociedade, manter a coesão social, manter a estrutura social. Então, qual a função social da instituição política? Manter a harmonia social, manter a coesão social, fazer com que os indivíduos, né, assimilem regras, como, por exemplo, a gente não deve invadir a propriedade alheia, não deve agredir alguém, deve respeitar as pessoas, os nossos semelhantes, né? Então, o Durkheim, ele tem uma influência muito grande para a antropologia britânica, justamente por esse conceito de função que ele desenvolve, tá? Que é esse que desenvolve para ilustrar esse argumento de que as instituições sociais, elas têm a função de promover solidariedade social, deixando os indivíduos coesos. E isso evita doença social, anomia social. Tá? Então, Durkheim, ele é importantíssimo. Bem, assim como os primeiros antropólogos britânicos incentivavam seus alunos a participarem de expedições, de fazerem trabalho de campo, Durkheim e Marcel Mauss, na França, os primeiros antropólogos e sociólogos franceses, também incentivavam seus alunos a fazer trabalho de campo. E uma missão clássica, né, de trabalho de campo na África, que foi promovida por um discípulo de Marcel Mauss, o Marcel Grier, que foi a missão Dakar Djibouti, tá? Que foi uma missão dentro do bojo de estratégias do Estado francês para expandir seu império na África. Foi uma missão que saiu ali da costa do Atlântico até a costa do Oceano Índico, atravessou a África todinha, né, na horizontal, e era uma missão em que o objetivo era catalogar e coletar o maior número de objetos etnográficos e de dados possíveis para serem estudados na Europa, na França, né? E servirem, já que estavam sendo estudados, para que o governo francês tivesse um maior conhecimento dos povos africanos e pudessem desenvolver uma forma de colonização mais eficiente, né? Quando você conhece a língua, a cultura de um povo, quando você sabe quais são os sistemas religiosos de um povo, como funciona a lógica de parentesco, né, como é a divisão do trabalho sexual, você tem ali mais entradas para, né, digamos assim, dominar esse povo, para você implementar fazer valer os seus interesses frente a esse povo. Né? E existe dentro da história da antropologia um certo mal-estar, porque a antropologia, em algum momento, por mais que não fosse uma ciência racista, vejam, os evolucionistas partiam do princípio de que todos os seres humanos eram iguais, fisicamente, biologicamente. Então, isso não é racista. Os evolucionistas não eram racistas. Quem eram racistas eram os eugenistas, que era aquela ciência que pressupunha o aprimoramento do genético, o embranquecimento genético e o aprimoramento genético, e os racistas, que eram aquelas ciências, as ciências raciológicas, que argumentavam que existiam raças inferiores e superiores. Né? Mas independente da antropologia, especialmente do evolucionismo, não ser uma ciência racista, ela ofereceu argumentos que foram mobilizados, muitas vezes, para adotar políticas de Estado que eram racistas. Tá? Uma prova disso é a antropologia forense. A antropologia forense, ela era a antropologia que fazia medição de crânios, ela deu argumento para que os eugenistas dissessem que era possível identificar um criminoso só pelo tamanho do nariz.
Cesare Lombroso fez isso. Mas o fato deles terem, né, dentro do seu escopo teórico, produzido argumentos que foram utilizados de forma instrumental pela empresa imperialista do século XIX, não quer dizer que era uma ciência racista. Né? Uma prova disso é esse livro, África Fantasma, do Michel Leiris. Tá? O Michel Leiris, Afrique Fantôme, África Fantasma. O Michel Leiris, ele participou dessa missão Dakar Djibouti e ele foi o secretário da missão, o antropólogo secretário. Então, ele tinha a missão de registrar tudo o que acontecia. Só que ele registrou da forma mais direta possível, mostrando todas as atrocidades que o governo francês, nessa missão, fazia. Roubo de objetos, compra de outros objetos, pagamento de pessoas para fazer trabalho quase escravo. Então, assim, esse livro, quando ele chegou na França depois dessa missão, ele quase foi excomungado. E esse livro é um registro de todas essas mazelas da empresa imperial europeia do século XIX. Agora, também não vamos ser ingênuos, né? Todas as ciências dessa época foram utilizadas pelas potências europeias como justificativa para os seus interesses. A antropologia foi só mais uma delas, tá? Fica mais uma dica de leitura. Bom, agora, pessoal, para finalizar o texto do Erikson e do Nielsen, nos próximos 10 minutos, a gente tem o Max Weber. Mas, professor, o Max Weber, o que é que ele tem a ver com antropologia? O Max Weber ele tem uma grande contribuição para a antropologia. Tá? Primeiro, porque ele é um dos precursores dos estudos de hermenêutica na sociologia. Né? Bom, quem é religioso sabe que hermenêutica é o campo de estudos que analisa os textos sagrados. Por exemplo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, etc. É a ciência que interpreta as escrituras sagradas, a hermenêutica. Então, o Weber vai traduzir a hermenêutica com esse campo da ciência que tem como objetivo compreender, do ponto de vista da cultura, né, textos ou comportamento humano. E Weber, inspirado na hermenêutica, ele vai pesquisar as motivações por trás das ações humanas. E ele vai analisar também os sentidos que os indivíduos atribuem às ações. Então, isso vai ser fundamental para a antropologia. Né? A gente vai ver isso muito em Malinowski. Malinowski, a hermenêutica weberiana, ele vai começar a aplicar na pesquisa de campo, na observação participante. Então, o que ele vai dizer, inspirado em Weber, eu quero entender o que é que está levando os holandeses a agir daquele modo. E depois, eu quero perguntar a eles o que eles, né, qual o significado do modo que eles estão agindo. Por que vocês estão agindo daquela forma? Então, o jogo da antropologia, após as contribuições de Weber, que são absorvidas por Malinowski, né, passa a ser não só identificar a ação coletiva, né, Marx e Émile Durkheim, eles são tidos como holistas metodológicos, ou seja, eles estão procurando entender o modo como as instituições fazem os indivíduos agir em sociedade. Para Émile Durkheim, a gente vai ver Karl Marx, vocês vão ver em sociologia, mas para Émile Durkheim e para Karl Marx, os indivíduos eles não agem por vontade própria, eles agem porque a estrutura social, as instituições sociais fazem com que os indivíduos ajam de determinado modo. Marx e Weber vai dizer, não, olha, mesmo com as estruturas sociais e as instituições sociais limitando a ação individual, os indivíduos eles conseguem agir de determinado modo, inclusive a ponto de mudar as instituições sociais, de mudar a estrutura social. Demora, mas é possível. Então,
Nessa perspectiva, o Weber vai influenciar a antropologia, a gente vai ver isso muito claro em Marx, e o Weber vai ser considerado nas ciências sociais de forma mais ampla um individualista metodológico, ou seja, o foco do olhar dele é nos indivíduos, nas formas como os indivíduos conseguem circular, né, se movimentar em meio a instituições sociais rígidas e a estruturas sociais rígidas. Tá? A ética protestante e o espírito do capitalismo é interessantíssimo. Né? Ele pega ali indivíduos, Lutero, Calvino, que estão promovendo rachas na igreja e mostram como, a partir desses indivíduos, a igreja se modificou, né? Surgiu o protestantismo enquanto nova filosofia dentro do cristianismo, e a partir disso foi possível a acumulação que deu origem a um sistema capitalista. Percebe? O Weber é interessantíssimo. E, bom, um outro antropólogo que vai ser imensamente influenciado por Max Weber é o Clifford Geertz, né, com a antropologia interpretativa e a antropologia simbólica, tá? Mas aí vocês vão ver só em Antropologia 2, tá? E aí uma das contribuições do Weber também muito interessante é a ideia de tipo social, né? E o tipo social, semelhante à ideia de fato social em Durkheim, é uma estratégia metodológica para nós transformarmos fenômenos do campo do comportamento humano em grupo em fatos possíveis de serem estudados sociologicamente e antropologicamente. Então, o que é o tipo social? O tipo social é uma estratégia epistemológica para transformar fenômenos do comportamento humano em grupo em fatos científicos possíveis de serem trabalhados teoricamente pela sociologia e antropologia e metodologicamente também pela sociologia e pela antropologia. Pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje, tá? Eu vou tirar a gravação para a gente conversar um pouco, tá? Deixa eu parar a gravação.